Lá o Câmara Livre conversa sobre trajetórias de vida, escolhas, projetos de vida. E com isso a gente traz para você toda semana uma oportunidade da nossa missão pública em multiplataforma, pela rádio, pelos canais abertos e fechados da rede pública de TV a partir da TV Câmara Bauru, uma oportunidade de conversar sobre o seu estágio de vida, o seu projeto, as suas escolhas neste momento. Por isso a gente conversa com um mundo eclético de pessoas, gente da comunidade que está aí na luta do dia a dia. Nesse caso, não só literalmente, a gente vai conversar com a Cristina Lorena dos Santos, mas a Tina dos Santos também. Tina dos Santos. Obrigado por nos atender aqui. Que isso, é um prazer, é meu. Por que Tina? Tina, então, Tina é um nome especial, porque faz 3 anos que eu tô na equipe, né? Na DNA Macaco, e quando vai fazer agora esse ano, que entra em fevereiro, faz 1 ano que eu tô realmente, entrei de cabeça, virei atleta, que o Cris fez o convite de eu realmente lutar. Quando ele me fez esse convite, né, fazia 3 semanas que minha mãe tinha falecido, e foi uma coisa que me tocou, pareceu um sinal, não sei, uma coisa diferente. Acreditar em luz. Isso, exatamente. E a minha mãe foi uma das mulheres mais fortes que eu conheci. Muito sistemática, um pensamento muito forte. Então, quando o Cris perguntou para mim qual que seria o meu nome para a luta, na hora era o apelido que ela me chamava, era Tina, né? Normalmente todo mundo, meus amigos me chamam de Cris, né? Que é o mais fácil, de Cristina. Sua mãe é da onde? Minha mãe é do Sul. Do Sul. Isso, do Paraná. Do Paraná. Quando você fala em pensamento forte, a gente vai falar um pouco sobre isso, a força mental no esporte para competição e alta performance é tão fundamental, se é que dá para qualificar desse jeito, quanto a preparação, todo o desgaste e o tempo. Você se deu conta de que esta ideia de pensamento forte que você, filha do DNA da Dona Salete, no Macaco DNA, pode ser também um sinal de como você encara esse desafio do tatame ou do ringue? Ah, com certeza. O atleta, realmente... Eu acho que antes de tudo você pode ter o físico, você pode ter o condicionamento, só que se você não tiver a cabeça, a mente forte, você desiste na metade do caminho. É igual o Cris, o mestre, ele sempre fala, a mente falha primeiro que o corpo. Então se você coloca na sua cabeça, na sua mente, que você vai até o fim, que você vai conseguir, o corpo aguenta, né? O corpo foi feito para aguentar pancada. Mas a mente tem que estar aberta, tem que estar disposta a aguentar isso também. Então, o esporte te leva a extremos que se a parte psicológica não estiver boa, você para ali. Você já pratica atividade física, enfim, na sua vida, como escolha pessoal? Atividade física todo mundo deveria, né? Enfim, praticar de algum tempo, mas... O esporte de competição em si veio como para você? Como ele veio? Eu entrei na equipe numa aula de turma normal. É que tem 3 anos aí, né? 3 anos, né? Que é Horizonte. isso. É muito faz pouco 3 tempo. anos que eu tô na equipe. E eu gostei. Gostei ali do envolvimento, achei diferente. E um dia, numa sexta-feira, que normalmente o pessoal vai durante a semana para fazer as aulas da parte técnica, e na sexta-feira, no caso, que é um dia escolhido, para fazer o sparring, que seria a aula de combate, vamos dizer. Você coloca em prática, corpo a corpo, aquilo que você aprende em aparador ali. E eu fui uma semana... Curiosidade. Exatamente, por curiosidade. E só tinha meninos, né? E eu cheguei e falei, vou ver o que é. Nunca me amedrontei, fui criada entre homens, né? E sem saber nada, fui lá trocando soco, chute, não me amedrontei com a dor, com nada, e continuei, sem muita técnica. Só que eu gostei tanto que eu falei assim, peraí, se eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. E aí eu comecei a treinar, fazer as aulas de turmas para pegar a técnica, e eu fui gostando cada vez mais.
Até que o Cris um dia chegou e fez o convite, olha, vi que você se dedica, que você realmente gosta da parte de luta, se eu não queria começar a competir pela equipe. E eu aceitei de prontidão. Então, o Cristiano Catalá. Isso. Aí tem a questão do olheiro do lado, né? Do coach, de ver perfil, aptidão. Exatamente. Para poder encaminhar. Agora você começou pelo kickboxing. Isso, foi pelo kickbox. É a modalidade mais comum, né? O K1, que é um tipo de kickbox. E tive 2 lutas, e disputei um cinturão. Graças a Deus, trouxemos as vitórias em ambas. Legal. Quando a gente fala do kickboxing, se fosse escolher uma palavra assim para definir um pouco, não é fácil definir, mas você fala mais da questão da trocação, né? Isso. O MMA, lógico, já tem um completo, tem jiu-jitsu, tem chão, tem uma série de questões, ou seja, tem uma diversidade de estratégias. Exatamente. O kickboxing, para quem nunca fez, usa a perna, usa a mão. Isso, kickbox, então... Para não confundir com Muay Thai, que eu estou me referindo. A diferença seria, né? No kickbox são chutes, socos e o joelho, joelhada. Não pode bater cotovelo. O Muay Thai vale o cotovelo. Dentro do K1, que seria a modalidade que eu luto, tem a regra, que é quando você faz o clinch, que é quando você chama o adversário para a joelhada, você pode dar uma joelhada no seu adversário e soltar. Já no Muay Thai você pode ficar clinchado e dando várias joelhadas, é a diferença. Tá, você tem as preferências de cada um, né? Como os outros esportes. Quando você vai para o MMA, uma luta que tem outras frentes, eu não diria menor ou mais complexa, ou mais completa, mas com outras vertentes todas, por causa da luta de chão, por exemplo, outras estratégias. Você prefere, se puder escolher, né, que luta é estratégia em pé, trocação, ou para você é indiferente se você for para o chão, por exemplo? Olha, como eu vim da luta em pé, né, eu gosto muito da trocação. Porém, quando eu comecei a treinar para a parte do MMA específico, que eu conheci ali a parte do grappling, do no-gi, do jiu-jitsu, olha, tá me conquistando também, viu? Mas ainda, se eu puder escolher, eu ainda prefiro em pé. A ideia de mobilizar o outro, né? Mas tirar o outro do combate fisicamente. Mas eu ainda gosto da trocação. Tá ganhando meu coração, o jiu-jitsu. Legal. Que idade você está? 32. 32. Isso. Aí você já, como eu disse, participava do esporte, já lá com 18 anos, por exemplo, curiosidade de jornalista. Você praticava que esporte? Quando eu tinha 18 anos, eu era corrida, fazia uma musculação. Você sempre praticou esporte? O teu biotipo é de alguém que se vê e não conhece você, a Tina hoje, e fala, não, essa mulher já fazia esporte o tempo todo. Não, foi mais ou menos... Nunca foi sedentária? Não, que isso, tem a história por trás, na verdade, né? Eu fui mãe cedo, né? Eu tenho 3 filhas. Eu fui mãe com 21 anos. Tá. E aí tem toda aquela questões de ganho peso depois da gravidez, claro, e tal, e foi o que me chamou a atenção, né? Para voltar ao peso normal, e eu comecei a fazer a prática ali na musculação, fazia ciclismo também, e apaixonei, eu peguei gosto. Entendi. Peguei tanto gosto que eu acabei cursando nutrição. Tá. É que tem um rótulo aqui que você bem sabe no mundo feminino, por exemplo, de que boa parte das mulheres vão para atividades físicas muito mais pela questão estética, física, do que praticar o esporte em si. Pelo menos uma parte delas. Né? Sim, com certeza. Eu quero ajustar, melhorar o meu corpo, retomar. Não vou mentir para você. A princípio foi esse um dos motivos, tá? Sempre tem isso. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de desempenho. Eu gosto de sempre me desafiar. Que legal. Eu gosto de desempenho. Então, quando eu estou fazendo uma coisa, eu sempre... Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer melhor? Parte ruim, parte boa, porque às vezes a demanda psicológica você está sempre se cobrando. Mas a parte boa é que eu sempre quero executar cada vez melhor o que eu estou fazendo. Então, quando eu comecei a praticar atividade física, eu via que eu ficava assim, não, mas eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar nisso. E eu não falo nem melhorar em questão de estética. É a questão de condicionamento, de quando você vê que você consegue
fazer todas as coisas do seu dia sem ficar cansado, ter um condicionamento melhor, cuidar de casa, filho, a correria do dia a dia, sem ter aquela exaustão que uma pessoa às vezes sedentária tem, a cabeça muda totalmente. Que legal, tem uma série de benefícios paralelos. Agora, num determinado estágio, você falou que está no 3º ano de nutrição, aqui tem uma convergência natural, poderia ser tecnologia da informação. Eu estou falando aqui porque o Cristiano Catalá fez a área de informática e nunca mais usa aqueles braços fortes dele. É a vida, né? A gente falou de escolhas agora há pouco. Mas o gosto aqui, a escolha pela nutrição, tem a ver com essa questão de querer saber, entender, composição, calorias? Bastante, e hoje é o que eu estudo muito voltado para a área do esporte e do esporte que eu tô dentro, que são os esportes de combate, né? Então, a nutrição, ela tá andando aqui, ó, do lado, porque se eu não tiver o básico do conhecimento de como manipular os meus alimentos, a água que eu tomo, eu não consigo bater peso. Lógico, mas aí tem uma série de aprendizados, isso está no nível acadêmico, lógico, né? De você também ser uma autonutricionista, né? Ou dar pitacos para si próprio. Exatamente. Clara de ovo, batata doce, e aí? Não, isso assim, ó, você fala a questão de eu me cobrar a parte da nutrição? Não, de você acabar olhando, por exemplo, você está no nutricionista lá, manda um programa para você, você tem uma condição diferente dos outros atletas. Sim. Né? Porque você está estudando aquilo, pera lá, tantas gramas de clara de ovo em tanto intervalo de tempo, a água em tanto tempo. Isso é até engraçado, porque quando há pouco tempo atrás, eu tinha acompanhamento nutricional à parte. Certo. Antes de eu estar cursando nutrição. Só que daí chegou um tempo que eu ia nos retornos com a minha ex-nutricionista, que é amiga agora, na verdade. Sim. E ela falava assim pra mim, Cris, você tá sabendo mais do que eu. Vamos parar, você já pode fazer sozinha. Então, assim, porque ela me dava uma coisa, eu falava assim, olha, mas se eu manipular dessa forma aqui, essa refeição nesse horário, vai ser mais benéfico para mim por questão do meu treino. E até a questão, às vezes, de manipular suplemento, que também tem uma diferença. Então, acabamos entrando num consenso que ela falou assim, você está sabendo melhor do que eu dessa parte, então tá mais... Já que a gente falou em dieta, né, falar de um programinha para as pessoas terem ideia. Você tem uma rotina de treinos, né, para competição, alta performance, campeonato, Sim. não é? De vez em quando dá um morrinho, um salto e uma queda no chão, lógico, é exaustivo, fadiga, tem a tua vida do dia a dia. Aí a pergunta básica, né, normal, neste período bem antes da luta, longe um pouco da luta, até lá 2 meses antes, você come de tudo ou não é assim? Do ponto de vista nutricional. É que o que acontece? Eu brinco que às vezes eu não sirvo muito de base, porque como eu falei, como eu gosto de desempenho, eu sempre sou muito regrada. Você tem metabolismo acelerado? Não seria um metabolismo acelerado, mas é porque eu sei que claro que, eu vou num churrasco, como normal, só que assim, eu não bebo, né? Eu não bebo bebida alcoólica. Tá. Eu sei mais ou menos o meu limite do que eu posso comer de tal coisa, eu não como de forma exagerada, né? Então, vou num rodízio de pizza quando eu tô fora de época de competição? Vou com a minha família, claro, com certeza. Só que eu não como até explodir. Legal. Né? Tem churrasco final de semana da família? Vou? Claro, normal, como churrasco. Carne tudo bem? Claro. Com certeza, proteína, por que não? Virar o tempo. Porque eu já comentei com ela aqui, a gente fez entrevista e tem lá no arquivo do Câmara Livre, né, que a gente conversa com todos os esportes, lógico, todas as áreas, né, do cara da literatura que mais lê, o dedo dele tem maior preparo físico, que roda páginas, estou fazendo uma brincadeira aqui bem humorada, mas a fisiculturista, aí ela sentou que falou, não, agora é só clara de ovo e filé de frango. É que assim, depende da época, né? Então, quando eu tô numa época em off, que a gente fala, que é uma época antes de luta marcada, não tem por que eu não comer carne vermelha, tranquilo. Tá. E inclusive, por eu ser mulher, por eu ter ciclo menstrual, eu até necessito mais de carne vermelha, por questão de perca de ferro, tudo isso, né? Legal. Então, só que quando vai chegando perto quando vamos acerrando o cerco com a luta marcada, aí você tem que começar a escolher suas proteínas,
né? Então tem certas proteínas que têm uma digestão mais lenta, mais pesada, que nem a carne vermelha, que não vai ser tão benéfica para mim nesse período. Então aí a gente começa a preferir as proteínas mais brancas, né? Que é o peixe, frango, a clara. Legal. Nós estamos gravando aqui praticamente na véspera de 24 horas, só para demarcar o tempo aqui, para eles terem ideia, a partir do seu depoimento, exatamente do que significa isso. Ela chegou aqui com a garrafinha d'água, tá? E um isotônico na mão, para ela poder ainda se hidratar ao longo do programa. Tem que fazer isso o tempo todo mesmo, até lá. Ou seja, você tem a preparação lá que você comentou, o período que você pode comer carne, o tempo de digestão, como se sabe, é pesado, não vai bater aquela enorme macarronada lá em cima da hora. Sim. Né? E nesse momento, por causa do seu ajuste de peso, você vai lutar de 61 quilos. 61. Tá. O isso. teu peso normal para outras lutas, na outra categoria, você disputava no 66. 66. Isso. Teu peso de períodos naturais e lutador está lá perto dos 70. Isso. Tá. Então, nesse momento aqui, 24 horas antes, só para saber exatamente qual é a sua dieta. Então, você quer saber de ontem, praticamente. Por causa do peso, da balança. Por causa do corte de ontem, peso. Ontem para bater a balança. Para bater o peso. Então, assim, esse período, vou só te explicar que às vezes é um contexto. A gente manipula a água também. Como você sabe, o nosso corpo é 75% de água, né? Tem que secar. Então a gente faz a manipulação de água, na verdade. Então, há 4 dias lá, sábado passado, eu comecei a hiperidratar. Então, eu comecei com 6 litros no sábado, domingo eu subi para 7, segunda 8. Fazer o rim. Exatamente, 8, aí até terça-feira eu mantive 8 litros. Quarta eu cortei para 1,5 litro, 2 mais ou menos. Drástico. Isso. E aí depois, ontem eu bebi meio litro de água. Então, assim, eu já bebi... Você foi na pesagem já ontem? Já pesei hoje cedo, na verdade. Tá. Bati 61 quilos. Legal. Ontem o que eu comi? O meu café da manhã foi 4 claras de ovos. Ok. E 40 gramas de abacate. Tá. Porque é um período que a gente não pode ingerir carboidrato, porque o carboidrato puxa água para o corpo. Então é um período que eu não quero água, eu não posso subir, né? Aí o meu almoço, 4 claras de ovo, você meio que mantém isso. 4 claras de ovo e 60 gramas de abacate. Se sou eu no dia a dia, na hora do almoço eu já estava tonto. Então, é aí que a gente fala que entra o controle na mente, né? Então, você precisa entregar o seu trabalho, você precisa estar batendo 61 quilos, fecha a cara e é isso que você vai comer. Vamos embora. E sem sal, né? Porque também não pode ter o sódio. Boa. Aí, à tarde, foi 20 gramas de whey com uma colher de pasta de amendoim. À noite, a janta, a mesma coisa, a clara e o abacate. E aí, cortei a alimentação, teria a ceia. Sono, né? Porque como você tá desidratando e sem carboidrato, o cortisol bate lá em cima. Então, o atleta dorme mal também, nesse período. E aí você vai... Até isso tem que regular, né? Exatamente. Porque o cortisol, lógico, produz uma outra reação no corpo. Porque quando você corta muito carboidrato, eu sempre brinco que somos seres primitivos. No fundo, somos homens das cavernas ainda. Sim. Então, quando você corta drasticamente carboidrato, é como se não tivesse caça, né? Então, você fica alerta. Está de alerta. Isso, o cortisol te deixa alerta. Isso corta o sono, interfere no sono. Exatamente. Hoje de manhã foi em jejum. Hoje de manhã a pesagem em jejum. E agora? Tá bom, da manhã para cá, agora ela está gravando aqui só para entender esse ciclo, 19 de janeiro de 2024, só para citar o tempo, daqui até uma luta que ela tem à frente. Isso. Agora pode recuperar tudo? Não, agora não é também, você tem que ter o controle, porque... a sua parte intestinal ficou 2 semanas sem comer direito, vai né? Chegar lá e dar um choque no intestino. Exatamente, você vai passar mal. Então, assim, eu já tomei até agora, isotônico tomei 4, tomei 2 de água e eu ainda tô sem produzir saliva. A boca tá seca. Tá seca.
Então, assim, qual que é a parte mais importante agora do que o alimento em si? Hidratar. Meu corpo precisa hidratar, eu preciso recuperar aquela água que eu perdi. E aí o carboidrato, agora o importante não é proteína, não é gordura, agora é carboidrato refinado, de pouquinho em pouquinho para recuperar o peso. E no dia da competição em si? No dia da competição, faz as refeições normais. Aí tranquilo, normal. Tranquilo, faz refeição normal, café da manhã, o almoço. Como eu vou lutar à noite, bem à noite, normalmente eu como ou faço uma refeição assim um pouco mais rica em carboidrato antes de ir para o evento, como um açaí, né, com leite em pó ali. E aí levo alguma barrinha, alguma coisa para durante o evento, porque às vezes atrasa a luta, alguma coisa assim, dá uma atrasadinha. Se der uma fome, eu tenho alguma coisa ali de emergência, né? Para alta performance, vamos ficar te explorando aqui das curiosidades. Para alta performance, você tem qual a rotina, não necessariamente perto da luta, tá? Agora ao longo do tempo aí. Seu trabalho normal do dia a dia. Você luta todo dia, treina todo dia ou mescla academia com luta? Ou é no mesmo dia as duas coisas? É no mesmo dia. Então eu vou tentando encaixar ali no meu dia os meus horários de treino. Então, normalmente eu treino na parte da manhã a musculação, né? Porque não é só a parte técnica. A gente precisa de técnica e força. Então, a musculação vem para isso, né? Para te dar a força para a luta. E depois a gente alinha a parte técnica, eu tenho o meu horário técnico de manopla, e aí eu tenho a parte também do dia do jiu-jitsu, do no-gi, e o dia do sparring, que é onde a gente junta tudo e manda ver. O Costa Combat é um circuito do interior bastante conhecido, consolidado, tem Conchas, outras cidades e tal, né? Dá tempo de levantar alguma informação sobre a adversária, a característica? Dá. Ou por ser muita gente rodando por aí, né? Um esporte. Não, normalmente assim, a gente, quando tem evento, marca o evento, né? Marca-se a luta, aparece, vê quem vai ser adversária. Tá. Normalmente a gente costuma estudar, né, a preferência, tanto ela deve estudar a minha parte, quanto eu estudo a dela. Então, eu vejo a gente vê se ela é uma pessoa mais da luta em pé ou da luta em chão. Entendi. E aí a gente vai traçando ao longo do tempo de preparo a estratégia para a luta. Para aquela adversária específica, Exatamente. de acordo com características, lógico. Isso. Você... Olhando agora, apenas com 3 anos, você se dava conta de que essa chamariz da curiosidade, tão pouco tempo eu vou lá na academia, vou ver como é, aí começou pelo kickboxing, passou um tempo, certamente o Cris viu você perfil, lógico, vamos para a luta. Isso foi sendo incorporado naturalmente ao teu gosto pela questão? Como é que funcionou? Porque é rápido, né? 3 anos aqui. Olha, o Cris, ele já havia me feito convite antes para treinar, para participar de competição. Eu que ficava meio assim, eu acho que eu não estou pronta, eu não tenho técnica ainda o suficiente e tal. Eu que às vezes ficava com o pezinho atrás. Tá. Mas depois, assim, que ele deu uma confiança, né, que não, você está pronto, eu estou vendo, eu vou melhorar o que você já sabe e tal, porque a gente precisa daquele voto de confiança. Sim, claro. Né? Então ele me deu esse voto de confiança, então olhando aquele cara daquele tamanho e ele me dando um voto de confiança, eu acho que eu posso ir sim. Tá. Então foi incorporando assim aos pouquinhos, realmente. Tá, nas lutas, eu digo para sparring e tal, não sei se tem outras meninas que também lutam, como é que você busca? Você falou da adversária lá, às vezes ela é mais trocuda, enfim, tem a questão do peso, mais baixa, vou procurar alguém com característica, se for possível, né? Nem sempre é possível, parecido. É difícil, assim, você achar. Normalmente o meu sparring é homem, eu sempre treino com os meninos, né? Todo mundo olha as fotos assim, é até engraçado, eu e um monte de homem em volta, eu sou a moleca do tatame, né? Mas
A gente sempre tenta fazer a estratégia pensando, né? A pessoa vai ser mais baixa, a pessoa vai ser mais alta, pode acontecer N coisas, né? A gente tenta supor o que pode acontecer. Eu não, né? No caso, o Cris, que é o cara tem 20 anos de vivência de luta, né? Então, sim. Ele tem uma visão ampla do que pode acontecer ali das variáveis dentro da luta. Tenho dúvida. Então ele vai coordenando e eu só vou, entendi, é assim, é não, é mais ou menos assim. A dona Salete não está mais entre nós, cumpriu sua missão aqui no terreno de passagem, mas você tem lá a menina de 17 e de 10, que certamente já tem, guardadas as proporções de idade, a ideia, minha mãe está lá, está na competição, não vai só lá treinar, é receber e dar pancadas, vamos usar uma expressão mais específica no dia a dia. Qual que é a reação delas? O que você Foi até engraçado você fazer essa pergunta, porque antes de vir para cá, estava conversando com elas e a minha mais nova de 5 anos virou para mim e falou assim, mamãe, mas sangra a luta que você vai fazer? Eu falei, ai filha, pode sangrar, mas é normal. Eu falei vai assim... Vai levar pancada, um soco no olho? Eu vi então, aqui no celular. É assim, é que eu já levei elas sempre estão no tatame comigo, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu levo elas no tatame. Tá. Tanto que a Luísa, ela faz aula já com o Cris ali, né? A do meio já faz aula com o Cris. De 10 anos. Isso, de 10. O Cris já ensina para ela algumas coisas e tal, e ela também tá pegando gosto. Mas elas já viram as outras lutas e não chegaram a se assustar. Mas elas sempre ficam com esse receio, assim, vai machucar, mamãe? Tina, praticar esporte e usar da rotina do dia a dia, você é mãe, e ainda que não fosse, né, isso já é um critério que exige uma enorme renúncia, como você sabe, né, você ajustar a sua vida e tal. E aí você tem a faculdade, a tua vida pessoal, né, do dia a dia, para você arrumar o teu tempo, uma escala de rotina de treinos e tal. Você enxerga que eu cheguei aí no Rio de Janeiro com o próprio Cristiano Catalá, ver quando o MMA veio a primeira vez aqui, então é um esporte que eu conheço, mesmo sendo jornalista de fora, há um bom tempo, né? Ele tem um boom gigantesco, né? Como acharam que seria uma moda, um modismo, não é, ele tem a sua consolidação. Aí você olha para o lado de lá, se empresas e empresários conseguem enxergar, olha, para ter dedicação nesse nível aqui, precisa de apoio, precisa. Né, para você renuncia a muita coisa. Renuncia. Assim, tem N fatores, né, porque assim, você tem o cansaço, às vezes, de uma semana de provas, você ir até o evento, porque os eventos não são perto, né? Sim. Então você tem que se deslocar até o evento, vai. A parte tem suplementação, tem tudo. Um atleta precisa, né? Então, assim, precisa de apoio? Precisa. Às vezes o atleta que é amador, vamos dizer, que não tem tanto destaque, ainda não tem o devido reconhecimento. É difícil um pouco, sim. Tem que fazer, é uma luta à parte. É uma luta à parte, às vezes que nem por amor, muitas vezes, né? Porque não é por questão financeira, não. Tá dando retorno financeiro, tô tendo patrocínio. É por amor ao esporte. Tá. É por gostar de estar ali. Nesse nível de competição, tem todos os cuidados que você tem. Seria correto dizer que suplemento está para a necessidade do atleta, tanto quanto a luta do dia a dia? Ou seja, é algo que tem que integrar a rotina de sua dieta tal? Ou o suplemento não é tanto assim? Para um atleta, a suplementação é importante, sim. Que é creatina, essas sim, questões? Sim, com certeza. Para um atleta que tem performance, ele precisa de suplementação com certeza. Porque às vezes é difícil tirar tudo da alimentação. Creatina é um suplemento que é suplementação crônica, né? Você tem que fazer uso todo dia. E entre outros fatores também, outros que te ajudam a manter a questão de imunidade também, porque a alta performance deixa cair a imunidade.
né? Opa. Então você precisa. Então, com certeza. Legal. Mais uma questão do dia a dia. As pessoas mais ou menos sedentárias, ou que praticam muito pouco esporte, ou que praticam só em final de semana, né? Terrível, a gente fez um monte de matéria sobre isso, né? Sobre a questão de preparação física, o ideal é que as pessoas tenham a periodicidade, para a questão de saúde natural, o corpo, Sim. essa fantástica máquina humana que eu digo aqui, ela foi feita para ser desgastada. Agora, se eu, cinquentão aqui, pratico futebol terça, quarta e quinta, eu vou aumentar o meu nível de desgaste, né, e corro o risco, por força da minha rotina, né, aqui da minha profissão. Eu não sou, lógico, atleta, então já estou colocando lá no cidadão do dia a dia, de eu ter fadigas, eventuais microlesões e tal. Com certeza. No caso de vocês, esse nível muda muito, que é intensidade, alta performance, exigência, que também estabelece o nível de fadiga lá em cima do patamar. Com certeza. Então, assim, como a gente treina todo dia, são 3 treinos no dia, treino às vezes de 1h30, né, ali fazendo técnica, repetindo, às vezes acontece uma lesão, né? Então, o que acontece? Que é mais uma vez a força mental, muitas vezes. Você precisa de um fisioterapeuta, você precisa ter ali um controle dos danos, você precisa, mas parar de treinar você não pode. Entendi. Né? Então, muitas vezes sentindo uma dorzinha no joelho, com uma tornozeleira, com a joelheira dando aquela apertadinha, para continuar treinando. Aí você tenta entrar com anti-inflamatório, com fitoterápico para amenizar as dores e continua treinando. Só que o que acontece? Quanto mais você treina, mais você sinaliza para o seu corpo se recuperar, mais você gera um processo anti-inflamatório. Então chega um tempo assim que você acaba acostumando, vamos dizer. Tá. Microlesões são naturais. O exercício físico, a extensão e retenção muscular é uma microlesão. Ainda mais no esporte de combate, né? Lógico. Então é o que mais vai acontecer. Legal. Tina dos Santos, muito obrigado por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, aproveitar a tua experiência, os teus sentimentos do dia a dia, nessa trajetória muito interessante. Eu a que mãe agradeço. das 3 meninas, a filha da Salete, do seu Loi, né? Que não está aqui, Ele mora em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Isso. Legal, na linda Foz do Iguaçu. Eu ia falar que você parece mais sulista, muito mais catarinense, eu gaúcha sou, do na que verdade, paraense. eu nasci e me criei lá, depois que eu vim para o estado de São Paulo. Muito legal. Mande um abraço para o Cristiano Catalá. Será entregue. E se você me permite aqui, talvez não, certamente você vai entender, eu ia homenagear esse nosso bate-papo a Salete, em função da Tina, e a Mariane Catalá. Com certeza. Que se está aqui nos assistindo, certamente vai entender como a vida às vezes prega surpresas inevitáveis e gigantescas, e a gente precisa entender que o processo de vida não está em nossas mãos. Por isso, siga, luz, sorte. Obrigada. É isso. O Câmara Livre conversou com a Cristina Lorena dos Santos, muito mais com a Tina dos Santos. A vida é uma luta, em todos os sentidos que você quiser dar. Por isso, siga em frente.